Namaskar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de quarta-feira às 11h30. E hoje essa conversa começa assim. Quando você presta serviço a uma pessoa, você deve mentalmente dirigir-se a ele com sincera devoção. Ó Senhor, ó Ser Supremo, dai-me a graça de aceitar os meus serviços. Vós sois misericordiosos para comigo e por essa razão, vós surgistes diante de mim como um ser vivo, para me oferecer esta preciosa oportunidade de vos prestar serviço. Ao manter esse sentimento, a vaidade não emergirá em você, nem tampouco as reações de suas ações o manterão aprisionado. Namaskar. Esse é um primeiro momento dessa live de hoje. Swadhyaya. Swadhyaya é uma conversa com os mestres. Eu disponho dessa leitura para fazer após a prática da meditação. Abro aleatoriamente e recebo um ensinamento. Isso aqui foi escrito por alguém, mas foi dito por um ser de grande evolução, um ser que veio à Terra para prestar serviço, para ajudar a humanidade. E com isso, eu recebo dele uma mensagem. E a mensagem que eu recebi hoje foi essa: de prestar serviço a uma pessoa, a uma comunidade, ou a qualquer um, ou a qualquer elemento dessa natureza, vendo nesse elemento uma representação divina. Muitas histórias são alegorias disso que eu acabei de falar. A história, uma história bíblica, onde Jesus é esperado para um grande banquete e nisso chega à casa um mendigo. E o mendigo é expulso, porque naquele momento estavam esperando o grande convidado. E nesse momento, Jesus aparece e eles perguntam, ou não aparece, me parece que não a foi. E alguém pergunta assim: por que você não apareceu ao nosso banquete? Aí ele diz: eu vim, mas não fui recebido, porque eu vim em trajes de mendigo. Então, quando eu leio isso aqui, remete a essa história, como a história que Baba, nosso mestre, conta. Foi feito um grande banquete para receber Baba. E nesse banquete, muitas louças bonitas, muitas comidas saborosas, aquilo tudo que Baba gostava de comer. Aí Baba vai provando cada alimento, e nisso que prova os alimentos, ele rejeita. Isso não tá bom, ele vai colocando, desqualificando cada alimento. E aí os
as pessoas que receberam Baba ficaram muito apavorados. O que fazer? Por que Baba não estava gostando? Aí Baba foi e disse assim, olha, existe uma pessoa aqui que fez uma comida especial para mim. E eu peço que essa pessoa se apresente. E lá do fundo, uma mulher, lá no fundo da sala, uma mulher simples de uma casta inferior, ela vem com muito medo trazendo um chapate, um pãozinho com legumes. E aí Baba recebe, ela vem muito amedrontada e dá para Baba no meio daquele banquete todo. Aí Baba agradece e diz, essa foi a comida mais maravilhosa que eu comi nos últimos tempos. E aí todos muito ressentidos perguntaram por quê. Aí Baba diz assim, ela, para trazer esse pão, ela plantou o trigo, moeu o trigo, fez o pão e ela deixou de comer esse pão para me oferecer. Portanto, esse pão tem o melhor de todos os sabores, que tem o sabor da devoção. Então, histórias como essa, nós vamos ouvir diversas filosofias, diversas religiões que falam da integridade humana de perceber em cada elemento, em cada pessoa, uma representação da divindade. Seja ela uma pessoa bem vestida ou mal vestida, seja ela uma pessoa rica ou pobre, em qualquer situação, a divindade está presente. Por isso que nós temos o hábito de cumprimentar, namastê, namaskar, porque quando eu faço esse cumprimento, eu acesso a divindade que está dentro daquela pessoa. E essa divindade é como a história de uma lâmpada que está guardada dentro de muitas caixas. É a história de um cristal que está encoberto por muitas camadas de terra e que, para que se veja aquele cristal, é necessário a limpeza e posteriormente a lapidação. Isso é o que hoje é o tema do nosso trabalho de hoje, é o tema da nossa leitura de hoje, que se chama Swadhyaya. Swadhyaya é um exercício, como tudo na vida, todos os dias, eu pegar uma leitura, um ensinamento de um ser sagrado, ler, e não só ler, mas também refletir sobre ele e fazer do meu dia essa prática, como eu acabei de ler para vocês. O que a minha leitura de hoje trouxe? Ele me trouxe que tudo que eu fizer, para quem eu fizer, eu estou fazendo para Deus. E quando eu tenho essa consciência, eu vou ter alegria. Porque se aquela pessoa ou aquele ser não me agradeceu, não tem problema. A divindade que está dentro dele vai ser agradecida. Portanto, Swadhyaya é uma condição de abertura do meu ser para a compreensão das escrituras, para a compreensão do sagrado e para a compreensão das leis dessa natureza. O autoconhecimento, ele é muito difícil, porque ele vai fazer com que nós, seres humanos, vejamos elementos em nós que muitas vezes não são agradáveis. E nós temos essas situações de sombra dentro de nós.
E como é que nós reconhecemos essas situações de sombra? É fácil de reconhecer. É aquilo que está espelhado no outro e que não nos agrada. Se nós temos uma relutância muito grande de ver uma pessoa avarenta, de ver uma pessoa egoísta, e sempre estamos criticando isso, acredite, isso faz parte de nós. Isso faz parte da nossa sombra, da nossa natureza. Então, o autoconhecimento implica em ver coisas que são saudáveis e coisas que são doentias dentro de nós. Mas como que nós vamos aperfeiçoando isso? Através do contato com os mestres, através das leituras, através da meditação, através das práticas de yoga, que vão abrindo os nossos canais, abrindo a nossa consciência para uma releitura. Porque nós, em escola, nós na sociedade, não temos muita oportunidade de evoluir. Até mesmo dentro das religiões, dentro das filosofias, essa evolução ela não acontece. Então você vê, hoje eu estou aqui fazendo esta live. Observe quantas pessoas estão acompanhando. Poucas pessoas vão assistir isso, poucas pessoas vão ter paciência para isso, mas é de compreender, é a natureza. A natureza, ela não oferece o cristal, ela não oferece o néctar para todos, ela vai oferecer para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão no caminho. O professor Hermógenes, em sua visita a Araruama e também em livros, ele vai trazer esse ensinamento. Ele conta a história, num dos livros dele, também ele contou aqui, quando ele veio na palestra, que um ator antigo chamado Jackson Antunes, ele um dia ele encontra um livro, eu não sei se foi num ônibus ou num carro, alguma coisa. É um livro do professor Hermógenes, é um livro que fala sobre a paz. Eu não me lembro o nome específico do título do livro. E ele acha esse livro e começa a ler o livro. E na época ele estava com muitas lutas internas relacionadas com a saúde dele. Saúde essa vinculada a vícios e ao próprio estilo de vida que ele estava tendo. E ali, com a leitura desse livro, ele muda a história dele. E aí ele vai praticar yoga, ele conhece o professor Hermógenes e eles se tornam amigos, e a partir daí ele passa até a fazer prefácios e escrever os livros do professor Hermógenes. Isso é uma coisa que acontece não só com aquela pessoa que era um ator, mas com qualquer um de nós. Através de uma mensagem que chega. Essa mensagem, ela pode chegar através de um livro, que é uma forma mais grosseira, mas ela pode também chegar através de uma intuição, ela pode chegar também através de uma palavra, de uma frase dita por alguém, mas só que para a gente captar essa mensagem que vem, é necessário que os nossos canais estejam abertos. E como que a gente abre esses canais? O nosso mental, nós temos um mental inferior e um mental superior. Só que o mental inferior, ele é o recipiente, ou seja, o nosso cérebro, ele é um recipiente, que eu tenho falado bastante, que é necessário ampliar
essa condição cerebral, essa condição de mente inferior, para que o mental superior se manifeste. E como que isso vai acontecer? Através, primeiro, de uma forma simples e grosseira, que é mudando a nossa alimentação. Porque nosso alimento, nós vamos ter alimentos que são grosseiros, alimentos tamásicos, nós vamos ter alimentos que agitam muito a mente e vamos ter alimentos que equilibram a nossa mente. É quase impossível nós refletirmos sobre a realidade depois do uso de uma bebida alcoólica, de um refrigerante, de um alimento ultraprocessado, porque esses alimentos alteram a nossa mente, que ela altera o cérebro, e cérebro, como um receptáculo da mente, ele não vai funcionar bem. Então, o primeiro passo, bem fácil, bem simples, é fazendo uso de alimentos sutis. Alimentos que vão trazer paz para as nossas células do nosso corpo, para as células cerebrais. E que alimentos são esses? Principalmente os alimentos naturais. Os alimentos naturais, puros, os alimentos simples, eles vão trazer paz para a nossa mente. Porém, se você fizer o uso de um alimento denso, você vai ficar com a sua mente também densa. Então, o primeiro passo é fazer com que esse corpo se torne um receptáculo para receber as mensagens vindas dos nossos mestres. Os livros, eles também têm as mensagens. Se a gente tiver um hábito de ler as escrituras sagradas todos os dias, estabelecer ritmos e rotinas para isso, nós vamos ter oportunidades de receber as mensagens. Porque os mestres, nem sempre nós temos nessa existência contatos com seres superiores. Eu, particularmente, só tive um contato físico com a ama, mas foi um contato de um abraço, claro que um abraço poderoso e uma vibração espiritual muito intensa. Mas isso não sei se ainda vou ter. Mas os mestres, eles saem do corpo físico, mas o seu corpo energético, ele está em todos os lugares, junto a nós, junto ao universo, aos planetas, porque eles reagem como a estrutura atômica, que está em todos os lugares. Não tem, ele pode... Como o nosso pensamento. Eu estou com um pensamento aqui, mas eu posso levar o meu pensamento em milionésimo, sei lá, não tem nem medida, para uma outra galáxia. Então, essa é a natureza dos mestres. E essa natureza, ela está presente em nós, junto a nós. E o que precisamos fazer é sutilizar nosso corpo físico, nosso corpo mental, é sutilizar a nossa vida. De que forma? Vibrando por emoções mais sutis. Que vocês imaginam, nossa natureza mais sombria tem raivas, tem cobiça, tem egoísmo. Mas o que eu faço com isso? Eu olho para ela. E vocês já devem ter visto, e hoje a física quântica ela está aí mostrando que você pode mudar a estrutura de um elétron olhando. Aquele elétron, aquele mundo subatômico que você
que tem uma manifestação, ela pode ser modificada através do olhar. E isso também acontece com as nossas emoções, com o nosso mundo mais denso. Não é escondendo. A primeira coisa é olhar. Eu posso olhar para a minha natureza sombria. E o que o olhar significa? O olhar significa consciência. E o que é a consciência? A consciência é a luz. Então, toda vez que eu olho e que eu reconheço, naquele momento, há uma mudança quântica. Aquela sombra, ela começa a se desfazer. E a partir do momento que eu vou me sutilizando, eu vou sendo capaz de reconhecer os meus instintos, a minha intuição, a minha natureza. E eu vou também fazendo uma coisa muito especial. Eu vou reconhecendo a unidade. Eu vou reconhecendo naquela árvore que está ali na minha frente uma irmandade. Eu vou reconhecendo nesse chão que eu piso. Eu vou reconhecendo no outro. Eu vou reconhecendo nos astros, em todas as estrelas desse universo, partes de mim. E com isso, quando eu reconheço partes de mim, eu entro na minha verdadeira natureza, que é o amor e a compaixão. Quando eu reconheço no outro, quando eu sinto a dor do outro, quando eu sinto a alegria do outro, eu vou me conectando com ele através de um sentimento. O sentimento que liga, que é o amor. E o amor, ele é expresso através da compaixão. Então, Swadhyaya é isso. Swadhyaya é autoconhecimento. Swadhyaya é a percepção de nós mesmos, a percepção da nossa natureza, a percepção do nosso Dharma, daquilo que nós viemos fazer aqui. E com essa percepção, as situações do mundo ganham outra cor. Eu passo a reconhecer o momento planetário, eu passo a reconhecer minha função nessa vida, eu passo a reconhecer os sinais de transformação e mais ainda, eu passo a ver beleza nas situações mais indigestas, porque eu começo a reconhecer que aquilo foi necessário. E eu vou saindo de uma condição que é uma condição que faz o ser humano se contrair, que é ele achar que está no centro desse universo. Nossa criança que está ali para pedir. E nesse momento nós paramos de pedir e passamos a ofertar. Porque nós nos reconhecemos como canais. Nós nos reconhecemos como seres que representam as fagulhas divinas. E aí eu cumprimento vocês na saída como eu cheguei. Namastê. O Deus que está em mim, o Deus que eu sou, saúda o Deus que você é. Agradeço a todos e até a nossa próxima semana.